Bora falar de mais um episódio de X-Men 97, que isso aqui tá bom demais. E o episódio 4 pra mim foi o mais nostálgico até agora, tocou fundo no coração, nas memórias da infância. Então, seu Percival, deixa aquele alerta de spoilers, como sempre, você foi avisado. Se você não viu ainda esse episódio, corre no Disney Plus pra ver. Depois você volta aqui pra ver o vídeo, porque eu vou falar sobre detalhes da trama. E claro, como a gente imaginava, Motendo foi a versão do Mojo do jogo do Super Nintendo dos X-Men. O Mojo voltou como vilão e é um vilão que eu adoro. Inclusive, se você quiser conhecer bem a fundo a história dele, eu vou deixar no fim desse vídeo aí um link pra vocês verem a história completa dele. Mas o Mojo é um vilão que eu adoro. É muito legal que ele tava magro porque as audiências estavam baixas, como ele fala, né? E aí, quando começa o jogo, a audiência sobe e ele engorda, porque ele se alimenta da audiência televisiva. Isso eu achei sensacional. E ele prendeu a Jubileu e o Mancha Solar no jogo do Super Nintendo dos X-Men, o jogo que foi lançado em 94, né? Mas nesse universo, o Mojo criou esse jogo em 97. Eu sei que eu tô falando bastante nos meus vídeos sobre a Era de Apocalipse e algumas pessoas podem acabar imaginando que a aparição do Apocalipse na fita do jogo pode ser uma pista, mas nesse caso não é, tá? É só porque o jogo do Super Nintendo chamava Mutant Apocalypse, pra quem não sabe, e o Apocalipse era o vilão principal, o chefão principal do jogo e estava na capa do jogo também. Então esse não é um easter egg do Apocalipse, é só um easter egg desse jogo aqui, mas tem pista da Era de Apocalipse nesse episódio também e eu vou comentar. Primeiro, falando do jogo, a Jubileu e o Mancha Solar são transportados pelas memórias da Jubileu e o jogo começa em Genosha quando ela, o Gambit e a Tempestade foram sequestrados na primeira temporada e forçados a trabalhar como escravos. Mas isso também é legal porque não é só a memória da Jubileu, também é um easter egg do jogo do Super Nintendo que se passa em Genosha, com os X-Men tentando libertar os escravos da ilha onde os mutantes foram escravizados. E a versão da Jubileu que aparece nesse episódio é a Abscissa. Eles alteraram um pouco a história dela, mas pegaram uma versão da Jubileu que é legal, que tem ligação com as histórias do Mojo. E nas HQs, essa Abscissa, ela sequestra a própria versão mais jovem dela, a Jubileu, trabalhando como escrava pro Mojo. Enfim, é uma história bem legal que vai estar no vídeo que eu vou deixar no fim desse vídeo aqui. E a história do gráfico em 16 bits, toda essa parte me deixou extremamente nostálgico, emocionado, porque é um jogo que relembra a minha infância demais, né? E seguindo pelas memórias da Jubileu no jogo, também teve uma fase na Terra Selvagem com o Sauron aparecendo. O Sauron não foi um boss do jogo do Super Nintendo, mas aí eles já estão levando as memórias da Jubileu do desenho, né? De coisas que aconteceram. Toda essa história da segunda temporada tem a ver com o Senhor Sinistro também. O Senhor Sinistro sequestrou os X-Men e levou pra Terra Selvagem, e isso acontece lá na segunda temporada. E depois tem uma missão, né? O chefão, o primeiro chefão é o Magneto, no asteroide M, uma história da quarta temporada. Finalmente a Jubileu e o Mancha Solar deram uns beijinhos, né? O romancinho tá começando a vingar. E claro, o Mojo foi o grande chefão do jogo, o que era de se esperar, já que ele estava fazendo tudo aquilo. E é muito legal o fato de que exploraram, né, a audiência, o Mojo querendo migrar pro mundo dos videogames, principalmente hoje em dia que os games estão em alta demais. E o episódio se passa no aniversário de 18 anos da Jubileu, que é muito legal, e ela queria ir pro arcade. E isso é também nostálgico, o que acontece no primeiro episódio do desenho clássico. Quando a Jubileu descobre que a mutante foge de casa, ela vai pro shopping e vai jogar fliperama, então também é um easter egg do desenho clássico. Agora eu tenho que falar sobre Life Death também, porque é a segunda parte do episódio e é onde estão as pistas de que o Apocalipse vem aí. Quando o Forge conta pra Tempestade que ele estava trabalhando pro governo depois da guerra do Vietnã, tem um detalhe ali que pode ter passado despercebido, mas que aponta diretamente pro Apocalipse. Eles alteraram um pouquinho, levemente, essa história, e o Forge fala que não foi ele que construiu a arma, mas o governo construiu com base na tecnologia dele. Nas HQs foi ele mesmo quem construiu a arma, mas por que essa alteração é importante? Ele fala que foi um cientista na Escócia quem fez isso. Uma personagem importante que é da Escócia, é uma cientista, é a Moira MacTaggert, mas eu não acho que a Moira teria construído essa arma que tirou os poderes da Tempestade. Como é uma arma que tira os poderes dos mutantes, não dá pra não imaginar que tenha sido o Apocalipse, porque a primeira aparição dele no desenho, lá na primeira temporada, foi justamente se passando por um cientista na Escócia e prometendo a cura mutante. É um episódio que a vampira vai até a Escócia atrás dessa cura para se livrar dos poderes dela e finalmente poder tocar nas pessoas, né? Então ele ter falado que foi um cientista na Escócia que desenvolveu essa tecnologia tem ligação com o Apocalipse, uma ligação claríssima.
Realmente, então fica difícil de imaginar que o Apocalipse não vai ter importância aí daqui pra frente. Eu realmente tô achando cada vez mais que a Era de Apocalipse vem aí, provavelmente na segunda temporada, mas quem sabe até não começa um pouco antes, já na primeira temporada. Vamos ver, as pistas estão cada vez mais fortes. E no final do episódio tem toda uma alucinação da Tempestade e aparece um personagem chamado Adversário. Pra quem não sabe, o Adversário é uma entidade mística demoníaca ligada com a tribo Cheyenne, que é a tribo do Forge. O Forge foi treinado pela tribo dele desde o nascimento para derrotar essa entidade específica, mas depois de velho ele decidiu se alistar no exército e foi para a Guerra do Vietnã. Mas ele foi treinado desde a infância para derrotar essa entidade. E nas HQs, nesse período que a Tempestade estava sem poderes, ela foi manipulada pelo Adversário e ele jogou ela e o Forge em uma dimensão paralela, porque essa entidade acreditava que ela e o Forge eram as únicas ameaças reais a ele. Eu vou entrar em mais detalhes dessa história na análise completa que vem em breve. Esse vídeo é só as primeiras impressões, como vocês sabem. Mas o ponto é que nessa história os X-Men tiveram que se sacrificar para derrotar o Adversário e resgatar a Tempestade e o Forge. E essa história também tem ligação com o Mojo, porque quando os X-Men se sacrificaram, o Mojo ficou desesperado, porque ele perdeu os X-Men e ele precisava dos X-Men pela audiência. É aí que ele cria os X-Babies. É outra história que eu também conto no vídeo sobre quem é Mojo. E claro, pouquíssimo tempo depois os X-Men acabaram sendo ressuscitados, voltaram à vida. Enfim, eu vou entrar em muito mais detalhes aí na análise completa do episódio, que sai até o fim de semana. Já vou começar a trabalhar imediatamente em cima disso, mas enquanto isso, vou pedir pro seu Percival deixar um pedacinho do meu react com os melhores momentos desse episódio pra vocês verem como eu reagi assistindo esse episódio pela primeira vez. Faz o jubileu agora. Isso também óbvio que vai ser importante por causa do Life Death. É o Hank falando aqui. Os efeitos devem ser permanentes. Mudou a musiquinha da intro. Vai ter imagem do Mojo, quer ver? Vai ter dos episódios que ele aparece. O Ororo não tá aí de novo. Bishop também sumiu. Olha lá o episódio do Mojo da terceira temporada do Longshot. Mais uma da Lilandra apareceu de novo. O Forge no episódio do X Factor. Opa! Já temos aí o Clube do Inferno também, hein? Vai ter o Clube do Inferno nesse episódio? Que canequinha massa. Só apareceu o Motendo aí. Que nem no primeiro episódio do desenho. Ó, Motendo. Ó, Apocalipse ali. É que é Mutant Apocalypse o nome do jogo do Nintendo. Que louco, mano. Eles já estão dentro do jogo? Não vai ser 16 bits? Mano, que animal, velho. O jogo é em Genosha. Isso é do episódio da primeira temporada. Não é possível. É a Abscissa, mano. Não pode ser. Versão surtada da Jubileu. Eu amo isso, cara. Esse é o episódio também que aparece até o Justiceiro lutando com o Wolverine. Olha, mencionou Cristal também. Eu adoro o Mojo, velho. Mano, que animal, velho. Maravilhoso. Parece, acho que a magia, o Longshot de novo ali. Olha, mano, isso aí é a arte de Procurados do Dias de um Futuro Esquecido. Que animal. Da Terra Selvagem, isso não tinha no jogo. Muito massa. Olha o Sauron, velho. A Espiral tá ajudando eles. Claro, o Magneto era um chefão do jogo do Nintendo também. Ele falando em português. É o Gambit ali no fundo? Nossa, mano, que loucura! Peraminha. Vai dar o boss ao próprio Mojo. Não acaba até o déspota gordo cantar. A imagem deles na última temporada lá com a Jubileu apontando. Imagem famosíssima também. As Motendo até derreteu. Finalmente! Mano, que animal que foi isso. Agora Life Death parte 1, então é 2 episódios em um. Não tá misturado. Aí a gente vai pra Tempestade com o Forge. Adeus a Vivi. Olha o X Factor aí. Será que já vai reverter os poderes dela? Quando ele fez isso, quando ele reverteu os poderes dela, a primeira vez não deu certo. E aí, logo depois começou a dar certo. Ele fez a arma. Cientista em Washington, será que foi a Moira? Agora ela vai acabar indo pra África, será que não acontece em Life Death Parte 2? Ih, rapaz. Clube do Inferno, será? Mestre Mental? Um adversário. Nossa, que pesado, velho.
Muito louco. E é isso, esse episódio foi mais um maravilhoso de X-Men 97. Pra mim foi o mais nostálgico até agora, o que mais tocou no coração, o que mais me remeteu à infância. E como eu falei ao longo do vídeo, se você quiser conhecer a história completa do Mojo, tudo o que acontece com ele nos quadrinhos, é um vilão sensacional, engraçadíssimo. Talvez um dos vilões mais teimosos da história da Marvel, que comete o mesmo erro sempre e se recusa a aprender com os erros. Então pra conhecer a história completa dele em detalhes, é só clicar nesse vídeo e conferir. Valeu, valeu! Um grande beijo e até a próxima!